Né? Uma coisa curiosa, você falou que derrotou o bolsonarismo, mas as pessoas entenderam que vocês tinham derrotado o bolsonarismo logo depois das eleições. Então, sim, a vida de muitas pessoas vem mudando nos últimos tempos e já mudou. E eu quero começar falando do nosso é, juiz reborn, o Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Se você não se lembra do juiz reborn, quer dizer, do Rafael Tamay Rocha, eu refresco a sua memória. Ele era o juiz auxiliar do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Foi ele o responsável pela manutenção da prisão preventiva, por exemplo, do general Braga Neto. Foi ele o responsável por dar ao Exército uma das maiores vergonhas da sua história recente ao vetar o uso de fardas no interrogatório de militares presos dentro de quartéis. Ele era tão importante que a revista Veja o chamou de o braço direito do ministro Alexandre de Moraes. Parece que foi amputado. Pelo seu excepcional trabalho em apoio às graves violações de direitos humanos ocorridas no Brasil, ele ganhou um prêmio internacional, o prêmio da sanção pela revogação do seu visto americano e a sua proibição de entrada nos Estados Unidos. E é claro que depois da sanção de visto, sempre tem aquela meia dúzia, aquelas pessoas, não adianta nada, nada vai mudar, nada importa. Mas a realidade sempre é teimosa e mostrou outra coisa, porque concomitantemente à sanção americana, o braço direito do Alexandre de Moraes simplesmente decidiu se amputar, né? Talvez por uma coincidência enorme. As sanções saíram na última segunda-feira e na sexta-feira já tinha portaria com o desligamento dele assinada e publicada no Diário Oficial da União. Rápido até, né, para uma pessoa tão importante, né? Não deu tempo nem da gente fazer aqui uma despedida, pôr uma farra legal no escritório, né? Mas não só foi isso, e eu acho que vocês devem comemorar isso. Tá? Eu acho que vocês devem comemorar. Significa que o recado que os americanos deram foi um recado plenamente concebido com essa função. E não foi o último. A função foi garantir que as pessoas que estão aliadas ao sistema saibam que a vez delas também está chegando. Saibam que também vai sobrar para elas, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, esse recado vai chegar. E aí eu digo a vocês que não foi só a vida do juiz Riboni que mudou. Eu diria que a vida de pessoas muito próximas ao Alexandre, tipo a esposa dele, Viviane, também mudou. Porque a essa altura do campeonato, você já deve estar careca de saber, e a Viviane Bastos de Moraes é sócia do Bastos de Moraes Advogado, que é o escritório milionário da família Moraes, que possui, inclusive, dezenas de ações no Supremo Tribunal Federal. Porém, vocês também sabem que algo muito chato aconteceu com a Viviane. Ela foi sancionada sob os termos da Lei Magnitsky com as sanções OFAC, que a gente chama de pena de morte financeira. E como eu já havia antecipado, junto à Viviane foi sancionado também o próprio Barsi de Moraes Advogados. E eu disse que isso também tornaria tanto ela quanto o escritório tóxicos. E dito e feito, o site do Barsi de Moraes, que estava online através do Cloudflare, foi retirado do ar. Afinal, Cloudflare é uma empresa americana e, portanto, está proibida de fazer negócios com Alexandre, Viviane ou com o Barsi de Moraes Advogados. Eu vi nesse ocorrido do final de semana uma certa poesia, porque, eu não sei se vocês lembram, no ano passado, o Alexandre de Moraes ordenou justamente ao Cloudflare que tirasse o X do Brasil, de todo o Brasil, e agora, um ano depois, é o Cloudflare quem tirou do ar o escritório que banca a vida boa do Alexandre. Então, nem o melhor escritor de suspense podia preparar um roteiro tão delicioso como esse, né? Mas a Viviane e o Alexandre, obviamente, esperadamente, né, contrataram outro provedor para hospedar o site dele, e isso até funcionou durante uns dias, porque logo foi derrubado de novo. E, pelo menos, enquanto fazíamos aqui o Paulo Figueiredo Show,
ele continuava fora do ar. Vocês podem até verificar aqui, peço até que vocês façam essa verificação e vejam se ele voltou ou se não voltou. Vejam aí, por favor, façam essa. Tá dando algum pau na nossa câmera 2 aqui, não sei porquê. Sem câmera 2, Brunão, hoje. Enfim. Mas vejam para mim, voltou. O pessoal está dizendo aqui que está no ar, voltou. Então, é isso. A vida agora é essa, é o gato e rato. Está hospedado em servidor local. Está hospedado pela Local Web, estão dizendo aqui. Empresa brasileira. Hospedou no Brasil. Agora é isso, né? Agora é chato, que agora vai ter que fazer isso. Eu sempre falo, vai acontecer a mesma coisa com o iPhone. Então agora vai ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Mas que coisa, hein, Alexandre? Que coisa, hein, Alexandre? Chato quando isso acontece, né? E você aí que é cliente do Barça de Moraes e tem algum tipo de operação ou ligação com os Estados Unidos, cuidado. Porque as empresas que violarem a proibição de fazer negócio com eles também vão pagar um preço alto. Mas para fechar esse... Não para fechar, mas para continuar essa lista das pessoas cujas vidas mudaram, e muito, depois das sanções, a gente tem também ninguém menos do que Luiz Roberto Barroso, que disse tá agora arrependido. Arrependimento é uma coisa bonita. Bota um vídeo aí para eu reagir, Bruno. Quem foi dizer vencemos o bolsonarismo, né? A frase foi... Nós derrotamos a frase... O senhor lembra bem? Não, eu lembro bem, porque como é a única coisa que eu... 12 anos e 3 meses, é a única coisa que eu verdadeiramente me arrependo. E aí, há muitas razões para isso. A primeira é que quando eu falei, primeiro eu preciso contextualizar. Foi num congresso da Uni, em que eu aceitei debater regulação de redes sociais, mas quando eu ia começar a falar, o palco foi... O que caceta tá fazendo num congresso da Uni, né? A Uni que é uma organização estudantil política da esquerda, mas continuemos. Por umas 30, 40 pessoas de oposição à gestão da Uni, e que atendia pelo sugestivo nome de fagulha revolucionária trotskista. E quando eu comecei a falar, eles começaram a Que gente bacana. bater, soprar corneta, bater bumbo e a gritar para me impedir de falar. Eu aguardei um pouco, não pararam, aí eu comecei a gritar para ver se as pessoas que estavam querendo, tinha mil pessoas, e quem estava me impedindo de falar eram 30, 40 pessoas. Mas aí chegou uma hora que eu desisti, porque era impossível fazer a minha voz prevalecer sobre a gritaria. E foi quando eu falei, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, nós derrotamos o bolsonarismo. Esta frase foi infeliz, por algumas razões. A primeira é que deu a impressão que o nós era o Supremo, nós era a sociedade brasileira, porque isso foi logo depois das eleições e o presidente não tinha sido eleito. Segundo, porque até o meu modo de ser, eu nunca faço um argumento personalizado, fulanizado. O que nós derrotamos mesmo foi o extremismo, foi uma forma intolerante e agressiva, grosseira de se fazer política. Quando você fulaniza, você faz uma generalização ruim. Eu me referia só aos extremistas. Milhões de pessoas votaram no ex-presidente. De modo que foi uma falta de respeito com as pessoas que votaram legitimamente no presidente dizer aquilo. Eu liguei para a minha assessora de comunicação social, que é a Mariana, e falei, Mariana, deu ruim aqui. Eu, na circunstância aqui cercado, palco cercado, uma coisa bem agressiva, produzi uma frase ruim. Só que estava tanto barulho que eu acho que ninguém ouviu. Não, mas o que aconteceu? Ninguém ouviu. Só que um site de notícias conseguiu, por um processo tecnológico qualquer, separar a minha voz do barulho externo. E então, o que ele fez? Tirou o barulho externo, então parecia eu gritando. Nós derrotamos. Porque, evidentemente, sem barulho externo, gritando, parece que eu estava fazendo um comício, eu estava só tentando ser ouvido. Foi muito ruim. Entendi. Quer dizer, então, Barroso, que quando você disse que derrotou o bolsonarismo, acabou dando a impressão de que você estava falando que havia derrotado o bolsonarismo. Entendi. Quando a gente fala as coisas, dá a impressão de que a gente está falando as coisas que a gente fala. Você vê como é que é um negócio curioso? Essa coisa de comunicação, né? Uma coisa curiosa, você falou que derrotou o bolsonarismo, aí as pessoas entenderam que vocês tinham derrotado o bolsonarismo logo depois das eleições. Eu imagino que perdeu o Mané também, não a Mola, também tenha sido ali num momento, né? A pressão, eu fico bonito, eu acho bonito
esse arrependimento, apesar de parecer um pouco cara de pau. As sanções de vista aos ministros do STF e a Magnitsky do Alexandre estão aí. Pela primeira vez o jogo virou. E isso aconteceu porque muita gente me apoiou. Se você quer que eu continue nessa luta, a hora é agora. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link na descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você vira meu apoiador. E com 49 entra para o grupo dos patronos Gold. Eu vou fazer muito mais se eu tiver você junto comigo. Apoie agora.